Muito boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão conosco neste momento, nos acompanhando pelo canal da Casa Espírita Joana de Ângeles, em mais uma explanação do Evangelho, do Cristo à luz da doutrina espírita. Saudamos fraternalmente a todos e para iniciarmos a nossa explanação da noite de hoje, faremos uma leitura do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Nada é superior ao amor. Nele está a raiz de todas as virtudes da alma. Ele vem do Pai Celestial e, como tal, constitui energia sublime e incomparável. Até nas horas de discussão violenta é possível fazer brotar o amor. Basta calar para não ferir o interlocutor, evitar o revide, esforçar-se para pronunciar a palavra de calma. Lembre-se que o amor é o remédio que cura as enfermidades do espírito. Ele tudo transforma e faz da dúvida e do desespero nascer a paz. Amar é fazer Deus transitar por você. Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Querido amigo Jesus, graças te damos por este momento em que nos reunimos em teu nome, para refletirmos sobre o teu Evangelho. Agradecemos, Senhor, o amparo que recebemos diariamente em nossas vidas e que nesse instante possamos estar em sintonia com a espiritualidade amiga que nos envolve e nos transmite as suas energias de paz. Nos abençoa, Senhor, fica conosco neste instante, mas que nós também possamos estar contigo em nosso coração. Que assim seja. Então, o tema da nossa explanação de hoje está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 11, o orgulho e a humildade. Então, os Espíritos nos trazem no Evangelho que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? É uma pergunta que os Espíritos nos fazem. Será que nós conseguimos realmente realizar a verdadeira caridade se aquele gesto, aquela atitude, aquela doação que nós estivermos fazendo estiver alimentando a nossa vaidade? Será que nós conseguimos realmente fazer a caridade? Ou será que nós estamos apenas satisfazendo algo que traz para nós a falsa impressão de que nós somos pessoas melhores do que os demais? Então, eles continuam nos falando. Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que devem auxiliar-se mutuamente e os induz ao bem. Ou seja, se nós não tivermos humildade, nós também não podemos ser, não conseguimos ser caridosos. Porque a humildade, ela nivela os homens. A humildade nos coloca em igualdade, né, de direitos, em igualdade de considerações, em igualdade de merecimentos. E muitas vezes nós nos colocamos
mais merecedores que os nossos irmãos. Porque achamos na nossa vã filosofia que nós somos pessoas realmente caridosas. Quando nós nos achamos caridosos, nós já estamos fugindo à humildade. Quando nós dizemos assim, eu sou uma pessoa caridosa, eu faço doações, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou propagando aquilo que eu faço. E se eu estou propagando, eu já estou fugindo, né? Aquela frase que Jesus colocou: não saiba a vossa mão direita o que dê a vossa mão esquerda. Então, se nem a mão direita é para saber o que dá a minha mão esquerda, imagine os outros, né? De eu ficar propagando aquilo que eu faço. Então, se eu não tiver humildade, eu não tenho como fazer a verdadeira caridade. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. E muitas vezes é isso mesmo que a gente faz. Muitas vezes acontece de aquilo que nos move para pretensamente fazermos a caridade ou fazermos as doações que nós fazemos muitas vezes, passa bem distante desse sentimento de real fraternidade. Porque a caridade, ela solicita de nós que nós realmente nos preocupemos com o nosso semelhante. Que nós façamos a ele aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Que nós tenhamos com ele a consideração que nós gostaríamos que tivessem conosco. E a preocupação. Então, e muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Desculpa. O nosso sentimento, muitas vezes, é para aliviar a nossa consciência. Todo mundo está doando, todo mundo está fazendo isso, então eu vou ter que fazer também. Às vezes acontece isso. Ou então, às vezes, eu quero me livrar de algo que eu tenho na minha casa, né? E dou, faço aquela doação. Ou às vezes eu quero impressionar alguém, ou às vezes eu quero me promover. Não é? Então, tudo isso está longe da verdadeira caridade e está longe. Por que está longe? Porque não há humildade nessas nossas manifestações. Nós poderemos ter atitudes caridosas, ações caridosas, mas isso não faz parte do nosso cotidiano ainda, né? Não faz parte, não é natural nosso nos preocuparmos com o nosso semelhante. A partir do momento que nós fazemos isso, é porque a humildade já está tomando conta do nosso coração, já está já está mexendo com a gente, né? Aí sim, então, nós fazemos a caridade. E temos também o orgulho, que é o terrível adversário da humildade. Como nos diz no Evangelho, se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Quanta cegueira! Será que Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Ou seja, o corpo do pobre não é o mesmo, não é igual ao do rico?
Terá o Criador feito duas espécies de homens? Imagina, se Deus é justo e bom, aonde estaria essa justiça se ele criasse dois tipos diferentes de homem, o rico e o pobre? Não haveria justiça. E nós podemos observar muito bem que o que existe no mundo em que vivemos, as diferenças sociais, as diferenças de toda a sorte, elas se devem justamente às nossas imperfeições e não a Deus. Muitas vezes nós jogamos essa culpa para Deus. Por que que Deus permite? Por que que Deus... Mas Deus, Ele nos ama infinitamente. E Ele está nos oportunizando diariamente um novo amanhecer, para que nós possamos cair em nós mesmos e renovarmos as nossas atitudes. Mas esse orgulho, ele não deixa. Ele não deixa. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda olhar para o nosso semelhante e nos enxergarmos nele. E vermos nele as mesmas dificuldades que nós temos. Porque tudo que nós fazemos é justificável aos nossos olhos. Mas nós acusamos o nosso irmão quando ele erra, quando ele falha, quando ele cai. O que é isso? É orgulho. Por que que eu tenho o direito e ele não? Por que que eu estou passando? Eu fiz algo errado porque eu estava passando por uma situação muito difícil, porque eu estava enfrentando alguma problemática na minha vida naquele momento que eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas quando o meu irmão erra, eu julgo e o condeno. Nossa, mas como ele teve coragem de fazer isso? A gente não pensa que ele também pode estar passando por uma situação difícil. Que ele também, por algum motivo, por alguma situação na vida dele, ele pode estar transtornado. E ele deu aquele passo em falso. Como nos diz o próprio Evangelho, quantas vezes antes daquela queda, esse irmão, esse ser, ele suportou, ele resistiu às tentações, às influências negativas, quantas vezes? Até que ele não conseguiu e caiu. Mas nós não conseguimos alcançar esse pensamento, esse sentimento. E muitas vezes, quando nós estamos instalados no conforto do nosso lar, estamos abrigados do frio, estamos alimentados, nós ainda achamos que a nossa vida não é boa. Nós ainda gostaríamos de ter uma vida diferente, uma vida melhor do que aquela que nós temos. E naquele momento em que nós estamos ali, deixando de observar o lado bom da nossa vida, o positivo na nossa vida, quantos irmãos nossos estão dormindo nas calçadas, embaixo das pontes, na grama, né? Nas calçadas, nas ruas. Quantos estão assim? Aí tem pessoas que podem dizer, mas isso aí não é culpa minha. Isso aí quem tem que ver isso é o governo, enfim. Mas nós somos pessoas que precisamos estender a mão. Porque é através de cada um de nós que Deus chega a auxiliar as pessoas. Mas para isso nós precisamos oferecer o coração. E se o nosso coração estiver cheio de orgulho, nós não conseguimos fazer isso. Deus não consegue nos utilizar para aplacar a dor do próximo, a fome do próximo, o frio, a enfermidade.
Não consegue. E aquele infeliz que está ali, deitado no chão, na rua, passando pelos perigos da noite, ele é assim como nós. E muitas vezes a gente até concorda em dar para essa pessoa uma esmola, fazer alguma doação, mas olhar para ele como irmão ainda é muito difícil para nós. Mas ele é igual a nós. Aquela pessoa que passa fome diariamente, aquela pessoa que fica ali pedindo, né? Que nos incomoda muitas vezes, que a gente sequer às vezes olha para ele como se ele fosse um ser humano. Às vezes ele já nem se sente mais um ser humano, porque ele já vive em condições subhumanas. E nós ainda, muitas vezes, olhamos para essa pessoa com desprezo, ou com descaso, ou nos dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não posso resolver esse problema. De fato, a gente não vai resolver o problema do mundo. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, com certeza, o mundo será melhor. Então, muitas vezes aquela pessoa pode dizer assim, mas como eu sou igual a essa pessoa? Nunca. Quantas pessoas que moram hoje nas ruas já tiveram uma casa, um lar, às vezes têm uma família, mas por dificuldades pessoais, dificuldades emocionais, psicológicas, eles abandonam o lar, eles saem. Muitas vezes eram pessoas que tinham uma grande fortuna até, mas largaram tudo, como num surto, e foram para as ruas. E tem muita dificuldade de sair de lá. Então, nós precisamos pensar muito, refletir, porque a doutrina espírita nos coloca algo que é impressionante para nossas vidas e de suma importância, que é a reencarnação. E a reencarnação, ela nos traz o esclarecimento de que se hoje nós estamos numa condição um pouco melhor do que alguns dos nossos irmãos, mas no passado nós já podemos ter sido um mendigo. Já podemos ter vivido nas ruas e termos sido pedintes. Ou poderemos ainda vivenciar essa experiência, a depender da maneira como nós nos comportamos diante da vida. Eu fico imaginando como será que essas pessoas que nesse momento, por exemplo, da pandemia, onde milhares e milhares de pessoas estão morrendo, já morreram, onde nós choramos os nossos mortos, os nossos irmãos que desencarnaram, e muitas pessoas estão se valendo desse momento, dessa dor, para enriquecerem, tirando as verbas que serviriam para comprar remédios, para comprar material, para atender, para socorrer, estão desviando esses recursos para desfrutarem das coisas materiais. Imagina o peso da responsabilidade que cada uma dessas pessoas está colocando sobre suas costas. E tudo isso por quê? Por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da ausência de humildade, porque olham aqueles menos afortunados,
porque olham aquelas pessoas que têm menos condições sociais, econômicas, intelectuais, como seres inferiores. Mas somos todos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos. E a reencarnação vem nos chamar a atenção para isso, né? Porque a fortuna que nós temos hoje, os títulos que nós temos hoje, o nome que nós carregamos, eles não vão nos acompanhar na desencarnação. Eles vão ficar ali no túmulo, com o nosso corpo em decomposição, ou com as nossas cinzas, se o nosso corpo for cremado. É na caridade e na humildade que aqueles que Deus elege, é na caridade que esses eleitos têm os seus títulos de nobreza. Na caridade, na humildade, no exercício da fraternidade, do amor. Por isso que fora da caridade, nos dizem os Espíritos, não há salvação. Porque a caridade pode ser feita por qualquer um de nós. A caridade, a verdadeira caridade, ela não depende de recursos materiais, nem de recursos intelectuais. Ela depende de recursos fraternais, do coração, a capacidade que nós temos de olhar o nosso semelhante e amá-lo, e buscar auxiliá-lo nas suas dificuldades. E reconhecer que hoje ele está passando por essa situação, mas será que eu já não passei? Ou será que eu não vou passar por isso? Então, se fosse eu que estivesse passando por isso que ele está passando hoje, o que eu gostaria que fizessem para mim? Amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós fazemos isso, dificilmente nós erramos no nosso comportamento em relação ao nosso semelhante. O entendimento da lei das vidas sucessivas, das diversas reencarnações, e a aceitação disso é talvez a maior demonstração da inutilidade do orgulho. Porque através dessas vidas sucessivas pode-se passar tantas vezes quantas forem necessárias ao aprendizado e ao aperfeiçoamento pela experiência da pobreza, da riqueza, vivendo-se nos meios mais variados. Então nós vamos ter orgulho de quê? De quê? Se cada existência é tão transitória. E cada existência nós temos uma experiência diferente para o nosso aprendizado. E acima de tudo, nós precisamos ter em mente que nós somos espíritos imortais, tendo uma experiência material. E que nessa experiência material atual eu tenho um aprendizado. Na anterior eu tive um outro aprendizado. E na futura eu terei um aprendizado diferente. E esse aprendizado que eu tenho no futuro, eu estou construindo hoje as minhas possibilidades, meu merecimento, as minhas conquistas. Mas essas conquistas são conquistas de valores espirituais, de valores morais, porque é somente isso que vai nos acompanhar na nossa imortalidade. Os valores morais, os valores intelectuais. Somente esses tesouros que nós carregaremos. Então, é inútil e é em vão nós nos apegarmos à vida material e a tudo que a ela diz respeito. Nós precisamos sim cuidar dessa vida material,
Nós precisamos dos recursos, utilizar os recursos que nós precisamos para nos manter as nossas necessidades de alimentação, de moradia. Precisamos de tudo isso. Mas, sobretudo, precisamos lembrar que isso nos está sendo emprestado pelo Criador e que a qualquer momento Ele pode pedir contas daquilo que Ele está nos emprestando. Então, onde cabe o orgulho? Se nada nos pertence, nem mesmo o nosso pobre corpo. Não é? Cada dia que passa, nós estamos mais próximos da desencarnação. E aí cabe pensar assim, o que eu quero levar desta vida? O que eu quero levar na minha mente, no meu coração? E o que eu quero deixar para aqueles que eu amo? Qual é o legado que eu quero deixar para a minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus irmãos de caminhada e para aqueles meus irmãos que são esquecidos pela maioria? Né? O Evangelho nos fala das transformações que vão transformar o nosso mundo num paraíso terreno. Quando o homem se entregar ao bem e à fraternidade. Quando então todos se considerarem iguais e viverem auxiliando-se mutuamente nas diferenças individuais, com fraternidade, com humildade. Que nós possamos lembrar daquele que nos salvou. Quanta humildade Jesus vivenciou nos seus exemplos. Ele foi tão humilde, mas foi tão grande, que até hoje, nós ainda estamos procurando compreendê-lo. Ele foi tão grande, tão humilde, tão simples, mas até hoje nós temos dificuldade de entender a sua mensagem. Mas por que nós temos dificuldade de entender? Porque ainda o amor, a humildade ainda está distante de nós. Ainda está distante verdadeiramente dos nossos corações. Então é uma tarefa urgente da nossa parte buscar desenvolver essa virtude luminosa em nossos corações, para que nós possamos vivenciar a mensagem do Cristo. Precisamos entender a mensagem do Cristo, mas nós só vamos entender quando nós vivenciarmos. E para vivenciar, nós precisamos tirar tudo aquilo que nos impede de seguir os exemplos do Cristo. Para que finalmente o amor vá tomando conta de nós, das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Porque o orgulho nos afasta de Deus. E a humildade nos aproxima dele. Então, esse exercício nós precisamos fazer. E o nosso irmão Emmanuel, ele nos traz uma mensagem de esperança, de muita sabedoria e fraternidade, quando ele nos fala sobre a humildade. Ele diz assim: a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente o sol cada dia beija a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama.
A flor sem alarde incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura e em seguida as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus, no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a servem, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão dentro da qual se recusa o contato com as realidades fundamentais da vida. São o fascínio de semelhante negação. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as orragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência de humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, a humildade, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia, refletindo a do céu para a terra, em penhor da redenção e da beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens, pelos braços da cruz. Então, meus irmãos, que nós possamos lembrar desse grande exemplo de humildade que Jesus deixou para nós e todos aqueles representantes da divindade aqui na Terra, que foram também pessoas humildes e buscam cada vez mais nos orientar para este caminho da humildade, onde é preciso muito mais força para ser humilde do que para ser orgulhoso. Ser orgulhoso é fácil, mas ser humilde, que é uma virtude divina, é um grande desafio para nós. Que nós então possamos seguir os passos do Mestre Jesus e aprendamos com ele, que é manso e humilde de coração. Muito obrigada pela atenção de todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações. Façamos então a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada.